A Cláudia de Paula fez uma pergunta aí, já. Você se aventura em responder aí para ela aí? De você, hein? É a pergunta que ela está qual milênio estamos, né? A pergunta que ela está fazendo é que se a gente entender que nós estamos passando, a cada 1000 anos, os acontecimentos vão acontecendo até chegar no sétimo, né? Que não seria, no caso, o milênio. Se a gente for contar no sentido cronológico mesmo, segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, nós já estamos no ano de 6.000 alguma coisa, né? 5.000 alguma coisa, chegando no 6. Passando um pouco do 6, segundo a contagem dos judeus, né? Mas, assim, apesar de 1000 anos ser um tempo profético, no caso milênio, Deus não está muito preocupado com essa questão do calendário, porque a gente, nem os próprios judeus sabem, na verdade, a contagem correta, né? Eles têm uma coisa que eles acham que é aproximada. Mas o que é que Deus quis dizer ali no caso do 7? Ele quis dizer que o número 6 é o número de homem, e está relacionado à obra e à fadiga, ao jugo da servidão do pecado, e como ia obrar debaixo dessa servidão até o 6º milênio, até o 6º dia, né? No 7º ele ia descansar, porque aquele que ia vir fazer a gente entrar no descanso, no verdadeiro sábado, no Shabat, ele já veio, né? Ele vai levar a gente para esse descanso. Mas no sentido de ficar contando 1000 anos, isso não é uma preocupação que eu vejo que a gente tem que ter, nem que Deus também está preocupado, não. Se for colocar um tempo mesmo, eu acho que a gente está no 6º milênio, porque o milênio de Cristo é o 7º para fazer a alusão aos 6 dias da criação, como o irmão Alexandre falou, e o 7º a gente descansa, né? Porque nós estaremos descansando de todas as obras e sendo alegrados pelo nosso noivo. Como diz lá em Deuteronômio, que não pode ir para a guerra o jovem que se casa, né? Ele não é alistado para a guerra, porque ele tem que ir alegrar. Então não haverá guerra no milênio, no 7º milênio, porque ele tem que alegrar a sua noiva, que somos nós, a igreja do Senhor. Então, estaria contando com os 6 dias da criação, 6 milênios, e o milênio de Cristo na Terra é o 7º milênio. E detalhe, então, estaríamos no 6º. Esses 1000 anos que a igreja vai passar com Cristo é um cumprimento profético do que Adão e Eva não conseguiram de toda a humanidade, que recebeu a condenação da maldição depois que caiu lá no Éden, né? De que nós não passaríamos de 1000 anos. Pode ver que lá Deus faz questão de deixar a contagem de anos de que cada homem da época de Adão viveu. 930, 960, nenhum passou de 1000. Porque Deus falou, no dia em que tu pecar, tu vai morrer. Aí a pessoa fala, isso é mentira, porque Adão estava vivo com Eva. Não, mas Deus está falando no sentido espiritual. Tanto é que ele deixou a humanidade chegar até 930 anos, 960. Então a igreja vai passar o milênio com Cristo. O corpo incorruptível e imortal vai passar de 1000 anos. E tem um detalhe, tem uma questão profética sobre o 8º dia. O 8º dia fala da eternidade, né? Então você vê que além do 7º dia, que é o descanso, que é o milênio, o 8º dia fala da eternidade. Então o 8º dia é um dia importante também. A Cláudia perguntou aqui, faltaria 1000 anos para o descanso? Não é que falta 1000 anos para o descanso. A gente não sabe em que ano nós estamos realmente no calendário para entrar o milênio. Pode ser que nós estejamos ali perto do milênio, do 7º milênio, né? que é o milênio de Cristo. Pode ser que falte pouco ali, a gente não sabe. Não posso dizer que faltam anos, senão vai faltar 1000 anos para Jesus voltar. E eu creio que Jesus está bem perto de vir, entendeu? A Jerusalém terrestre é a grande prostituta do Apocalipse? Sim, entendemos que sim. Entendemos que a Jerusalém terrestre é que está apontada na palavra de Deus como a prostituta. Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo. As cabeças. E vem 7 reis. 5 já caíram, 1 existe. 5 já caíram, foram aqueles impérios daqui, ó. Tá aqui, ó. 1, Egito, 2, 3, 4, 5. Já caíram. 1 existe. Tá aqui, ó. Roma, 6º, no tempo de João. E o outro ainda não é vindo. Qual é? Que é o 7º império, 10. Convém que dure pouco, por quê? Porque esse império vai dar o poder para o 8º rei.
mas é um oitavo rei do sétimo império. Não existe também um oitavo império. Entenderam? Então, ele é... Por quê? Porque a Bíblia também vai nos dizer lá, para combinar com o texto lá. Deste mesmo reino surgirão isso, aquilo, aquilo outro. Porque é um reino só que vai sair os 10 reis e vai sair o oitavo rei, que ele vai derrubar 3 chifres e vai reinar sobre eles. Né? É como se fosse, é como se fosse uma transferência. Um reino vai transferido para outra cabeça e para outra cabeça até chegar no sétimo. E detalhe, quando Jesus falou sobre, você falou essa questão de 7, eu lembrei desse versículo agora. Quando Jesus falou assim, quando o espírito imundo sai do corpo do homem, ele procura um lugar árido, deserto, interessante, né? Lugar árido, para repousar. Não encontrando, ele volta, ele pensa em volta, eu vou voltar para minha casa de onde saí. E quando ele volta, achando a casa adornada e vazia, ele entra com quantos? Mais 7. Tá vendo aí? Exatamente. E aqui, ó, o anjo de novo, já agora no versículo 11 de Apocalipse 17, o anjo insiste em tirar Roma da equação, da profecia do fim. Olha só de novo, ó, e a besta que era, ele volta a repetir isso pela terceira vez. O anjo faz questão de 3 vezes falar sobre besta que era e não é, mas que vai voltar. Então ele diz, ó, a besta que era, o reino que já reinou e não está reinando, João, presta atenção nisso, ele não está reinando, não é o reino que você está inserido, não é Roma, é ela também o oitavo. E é dos 7, e vai à perdição. Ou seja, é um reino que está atrás do Império Romano, que já reinou antes do Império Romano reinar, ia passar, no tempo de João, ia passar o Império Romano, porque desde que João morreu, Roma ainda reinou por 400 e poucos anos, ia passar daquele tempo ali e ia voltar um reino antigo, antes de Roma, para ser o reino que vai ser os 10 reis e dali surgir o chifre pequeno, que é o oitavo rei. Não é isso, irmão? Exatamente. E você tocou um ponto interessante, Monjan. Como o apóstolo João estava no reino de Roma, o anjo, pela revelação, eu também compreendo como você falou. Olha, João, esse reino que vai ser no futuro, né? Vai ter uma cabeça restaurada e toda a terra vai se maravilhar após a besta. Quando essa cabeça for restaurada, né? Isso é uma ligação que eu faço, né? Particularmente, está relacionado com algum reino que foi no passado, não esse atual que tu tá. Isso é interessante. Então, é mais outro argumento para a gente entender que não é Roma. Exatamente. Porque por 3 vezes o anjo faz questão de fazer isso daí. Então a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, né? Aqui, ó. Eu pus-me sobre a areia do mar, povos e nações, e vi subir do mar uma besta, animal, reino, que tinha 7 cabeças, 7 reinos, e 10 chifres, 10 reis. E sobre os seus chifres, 10 diademas, coroa, autoridade. E sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmia, ofensa a Deus. Apocalipse 13, versículo 1. Aqui o corpo geográfico da besta, isso é importante a gente saber. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Leopardo simboliza qual império? Império grego, porque ele foi visto com o terceiro animal, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Então, aqui, João vê a besta já composta. A besta do fim é uma besta composta, como o irmão Tiago Barbosa falou aí há pouco, que ela é uma unificação dos reinos anteriores a Roma, até a Babilônia, porque a Babilônia é representada pelo leão. Aqui está de trás para frente, da revelação que foi dada a Daniel. Ele fala primeiro do leopardo, que foi o terceiro reino, que é Grécia e Turquia, e diz que os seus pés eram como de urso, que era o segundo reino, que era a Pérsia, Irã hoje, e a sua boca como de leão, o primeiro reino, Babilônia, que é o Iraque hoje. E o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande
poderio. Aí eu botei o texto aqui, da onde que está o trono de Satanás. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Está falando aqui para a igreja de Pérgamo, na Ásia Menor, na Turquia. Então, aqui, essa besta é uma besta composta com todos os elementos das bestas anteriores. Você vê que não tem elementos de Roma aqui. Porque os 3 reinos, eles são nomeados. É o reino Babilônia, é o reino Medo-Pérsia, é o reino Grécia. Está nomeado aqui, inclusive pela história. Porque a história diz que Alexandre o Grande foi contra a Medo-Pérsia, que era o chifre grande no bode. Então, a gente pegando a história, sabe que o bode representa ali Alexandre o Grande, que, no caso da estátua, é o ventre de bronze com as pernas de bronze. E as 4, representadas no leopardo, as 4 cabeças, foram os 4 generais que, quando o seu reino se desfez, quando ele morreu, repartiu-se pelos seus 4 generais. Então, aqui, a besta, ela tem o corpo todo do leopardo. Ou seja, a maior parte dela é leopardo. E o que é leopardo hoje? A Turquia. Representa aqui, ó, como está nesse mapa aqui, ó. Está representando na época do Império Seleucida, né, irmão Alexandre? Exatamente, Rogério. E detalhe, se a gente for olhar hoje na atual geopolítica, a Turquia é um dos principais atores no Oriente Médio. Na Ásia, no Oriente Médio e na Europa, porque ela fica ali no entrave entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. E você vê que o tempo todo ele está dando uma marrada, né? Para o pessoal contra o pessoal da OTAN, que tem a ver com toda a União Europeia e com os Estados Unidos, dá amarrada para o rumo da Ásia, onde está a Rússia e a China, se desentende com eles, aí se desentende com o pessoal do Oriente Médio, ou seja, eles brigam com todo mundo. O próprio pessoal que analisa política internacional fala isso, que a Turquia briga com todo mundo. E você está dando a localização geográfica justamente da Turquia, né? Que eu também entendo desse jeito, né? Então você vê o papel que a Turquia já tem no cenário atual e como ela incomoda vários países. Exatamente. A Turquia, ela meio que faz ali ligação entre o povo do Ocidente, com as suas vestes, e também tem a mentalidade do povo do Oriente. Né? Ele está sempre tentando fazer a questão de reviver o Império Otomano, que era um Império Árabe, né? Ali que eles dominaram o mundo naquela época. Caiu agora em 1924. O Erdogan fala isso direto, pastor Jean. Ele fala que quer colocar a Turquia como um antigo Império Otomano e colocar um califado lá em Jerusalém. Exatamente. Agora, fica bem claro aqui, irmão, que fique bem claro que a gente não está dizendo que a Turquia é o reino que vai voltar, tá bom? A gente ainda não sabe, estamos fazendo apontamentos pela geopolítica e pelo que a palavra vai nos dizendo. Porque a Bíblia vai nos dizer que o mal vem do norte. E olha aqui, muita gente fala Rússia, né? Mas olha quem está ao norte de Israel aqui, ó. Olha Israel aqui, esse pequenininho aqui manchado de laranja aqui, e ao norte está a Turquia. Ela passa aqui pela Síria e, né, no extremo norte está a Turquia. A Rússia está cá atrás aqui, ó. A Rússia está cá para nordeste do que para norte. E a Rússia não tem diretamente nenhuma profecia falando da Rússia, pelo menos que eu conheça. Mas tem as profecias falando daquele espaço ali de Togarma, de várias outras cidades, que é tudo ali onde era a Turquia. Exatamente, Mojan. É isso aí. O máximo que vai ter sobre a Turquia, sobre a Rússia, China, Cáucaso, né, que é todos aqueles países que ficam ali embaixo da Rússia, onde a Rússia também domina, tem a influência. O máximo vai falar isso aí, da casa de Togarma, Gomer, né, essa questão aí. Que eles vão ter toda uma participação também, assim como o mundo todo vai estar envolvido no reino da besta. E é engraçado, eu tenho um outro slide que tem uma cidade, pode até não ter nada a ver, mas tem uma coisa que se chama chifre. Não sei se é chifre pequeno, não sei, é na Turquia. É uma ponta, tipo um chifre,
que é uma parte geográfica lá na Turquia, perto de um canal que foi feito lá na Turquia, e ficou uma ponta que é chamada de chifre. Não sei se é chifre pequeno ou é chifre. Eu sei que é chifre. Se é pequeno ou não, eu não sei. Lá na Turquia tem se eu não me engano, é na... Como é que é o nome da capital lá da Turquia? Esqueci agora o nome da... Caramba, tá vindo aqui a palavra, esqueci. A capital da... Istambul. Istambul. É por lá que tem esse chifre aí.